Eleições 2020. A NTV abre espaço para entrevistar os candidatos à Prefeitura de Andradas. Você está acompanhando aí as entrevistas que estamos realizando. A nossa convidada de hoje é da coligação Renova Andradas, Rosana Aparecida Sibila Fraga e Souza, do partido Avante. Rosana, seja muito bem-vinda. Obrigado por atender esse pedido, esse convite da nossa equipe para conversarmos um pouco sobre Rosana Aparecida Sibila Fraga e Souza como candidata a prefeita de Andradas. Agradeço imensamente poder estar aqui para falar um pouquinho de mim, né, um pouquinho dos meus ideais para a nossa cidade. As perguntas que vamos apresentar à candidata Rosana foram elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. Algumas perguntas direcionadas a ela e outras ligadas ao plano de governo. Lembrando que o tempo de resposta das perguntas não tem um tempo, mas caso a candidata responda num tempo mais curto, poderemos fazer aí mais perguntas, conversar um pouco mais sobre o seu trabalho caso eleita como prefeita para a cidade de Andradas. Rosana, a gente começa essa entrevista. Eu quero saber quem é Rosana Fraga. Bem, a Rosana nasceu no ano de 61, né, com 59 anos. Sou filha, né, da dona Norma e do seu Carlos, a dona Norma Sibila, que foi professora em Andradas, né, dedicou muitos anos da sua vida à igreja, às orações, uma pessoa assim que foi conhecida por muitos dentro da zona rural também. E o seu Carlos Fraga, né, não é natural de Andradas, mas adotou Andradas como a sua cidade. Ele tinha muito felicidade em dizer que ele era também um filho de Andradas. Me casei com o Paulo Risso, né, o filho do seu Paulo Drummond, que foi prefeito em Andradas por 2 vezes, e da dona Alda também, que foi secretária de Educação e trabalhou na educação a vida toda, contribuiu muito para a educação de Andradas. E sou irmã, né, da Adriana e da Fabiana, né, as 2 irmãs que eu tenho. A da Fabiana, minha sócia, companheira já há quase 40 anos na sociedade. E sou mãe da Thaís e do Paulo Henrique. A Thaís casou com o Henrique Marcondes e nos deu um neto maravilhoso, o Theo. E o Paulo Henrique se casou com a Carol Forte. Eu estou no comércio há quase 40 anos, né, à frente do comércio, junto da minha irmã. Mas eu nasci e fui criada dentro do comércio, porque meus pais trabalharam no comércio a vida toda, desde que meu pai veio para cá. Então, assim, e com esse trabalho que a gente desenvolveu dentro das nossas empresas, eu me propus a ajudar a associação comercial, na época que era apenas a associação comercial, depois veio também a CDL, né? E então eu desenvolvo esse trabalho já há 14 anos, um trabalho totalmente voluntário. E então, assim, é uma doação que eu me propus a fazer dentro da nossa sociedade e chegou num ponto, assim, que a gente pode fazer muito mais. Só que esse muito mais você só consegue fazer, né, através de um plano de governo, né, junto com o governo estadual, com o governo federal. E para você ter acesso a isso, você precisa de alguma coisa ligado a cargo público, né? Então, são muitas boas ideias, sonhos de uma equipe toda, não é só da Rosana, sabe? Então, a gente gostaria muito de ter acesso à prefeitura para poder realizar esse sonho que vai vir de acordo com toda a comunidade, porque é um sonho para Andradas, né? Não é um sonho individual. E então, eu acho que vai ser bem bacana a gente poder apresentar esses projetos para a comunidade. Só lembrando você que está nos acompanhando, esse programa ele é dividido em 3 blocos de 8 minutos. Rosana, você se apresentou, o pessoal conhecia um pouquinho quem é Rosana, mas o que levou você? Olha, eu vou ser candidata, eu quero ser prefeita de Andradas. Quando você tomou essa decisão? O que te levou a tomar essa decisão? A situação minha, assim, atual, até está assim, meio fora do contexto que nós estamos acostumadas a acompanhar até agora, né? Porque eu demorei muito para tomar essa decisão, porque é uma decisão que eu nunca tive um sonho político. Mas daí, conversando com amigos, né, companheiros de trabalho, tudo, a gente chegou à conclusão
de que para a gente alcançar isso que a gente almeja, precisa desse cargo, né? Porque as coisas funcionam muito através da política, né? Só a boa vontade, você não consegue chegar, você chega até um ponto, mas você não consegue ultrapassar esse ponto. Então, eu demorei para tomar essa atitude, né? Tomei em cima da hora, mas hoje eu tenho certeza que eu tomei a atitude certa. Então, eu estou muito convicta disso. E com a adesão que eu estou tendo assim, das pessoas, abraçando a causa, então daí fica mais ainda com a certeza de que fiz a escolha certa. Rosana, essa é a primeira vez que você concorre às eleições municipais. Como pretende atuar diante dos desafios de uma administração pública? Em equipe, né? Ninguém consegue fazer nada sozinha. E essa equipe vai ter que ser muito bem escolhida, né? As pessoas, cada um no seu posto de atuação, com a competência naquele cargo. Não adianta você dar um cargo para a pessoa se o perfil dela não é naquilo que ela está sendo convidada a trabalhar. Então, isso... E também, assim, eu acho assim que a gestão, né? Você tem que colocar as pessoas dentro de uma secretaria, você vai colocar o chefe naquela secretaria, ele vai ter toda a equipe trabalhando junto. Então, é um trabalho, assim, hoje em dia, a política mudou muito. Uma prefeitura é uma empresa, né? O número de funcionários que ela tem, tudo, então ela tem que fazer uma gestão eficiente para que sobe dinheiro para fazer investimento. Rosana, como que é a sua relação com a política? Como está sendo o apoio do Paulo Risso, que também já concorreu às eleições como deputado? E você já falou que existe a história do pai dele com a política de Andradas. Ele vai ter participação no seu governo? Bom, Paulo Risso, nós somos casados há quase 40 anos, né? Meu marido, é pai dos meus filhos, a gente tem uma convivência, né, assim, real, não somos, não é de brincadeira. E só que eu estou à frente há 14 anos da associação comercial e sempre fiz o trabalho lá. Nós temos uma diretoria de 20 membros, tem equipe que trabalha lá dentro, então todos podem ver que ele trabalha no que é dele, eu trabalho no que é meu. É lógico que dentro de casa a gente vai comentar, vai conversar, porque faz parte da convivência natural de um casal, de uma família, né? Agora, se ele vai ajudar, pode ajudar sim com as pessoas que ele tem muito conhecimento no estado de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte e também em Brasília. Então, ele pode abrir essa porta de acesso para nós, que vai tornar muito mais viável, né? Você não precisa caminhar no caminho das pedras e você já tem um caminho de portas abertas para você trabalhar. Então, acredito que ele vai ajudar, sim, nesse sentido e bastante. Rosana, a sua coligação, ela não tem vereador. Como que você pretende trabalhar com a Câmara? Porque é muito importante para votar projetos e ter esse bom relacionamento. Como que vai ser esse trabalho? Com certeza, é um diferencial, né, que acho que nunca ninguém tinha pensado, ou presenciado, ou vivido isso que nós estamos vivendo nesse momento. Mas eu acredito assim, João, as propostas que nós vamos fazer para a prefeitura, que vai ser em prol da comunidade. Então, vai ser em benefício de todos. Não vou apresentar um projeto para beneficiar poucos. Vai ser um benefício para a população. E eu acredito que, estando com esse projeto, você vai chegar na Câmara, apresentar o projeto, e se porventura os vereadores que lá estiverem não, né, aceitar, é o momento da gente procurar, né, a mídia e explicar, olha, nosso projeto é esse, eles não querem apoiar por isso, isso e isso, daí a própria população vai se colocar a favor ou contra. Então, eu acho assim, que aí nós vamos estar exercendo realmente o que é a democracia, né? Vai ser uma coisa transparente, completamente. Rosana, a gente sabe muitas vezes que é muito importante o relacionamento, seja com o governo estadual, governo federal, para conseguir verbas, conseguir recursos para a cidade e fazer a coisa andar. Você tem esse relacionamento? Como que você pretende chegar a Brasília, chegar a Belo Horizonte, para conseguir recursos para Andradas? Apesar da gente já ter amigos, né, deputados, que já são deputados, nós temos acesso fácil ao governador Zema, tanto através de Araxá, né, com os nossos conterrâneos que lá estão,
e outros amigos que eu encontro lá na cidade de Araxá, que até estamos conversando muito sobre isso, e também dentro do próprio governo, né? O Fernando Passalio, que é hoje secretário do governo do Zema, é nosso amigo e frequenta Andradas já há alguns anos. Então, essa facilidade vai ser tranquila. Agora, quanto ao governo federal, eu acredito que acontecerá da mesma forma, que a partir do momento que você apresentar que você está representando uma cidade, de mostrar o potencial que a nossa cidade tem, que já foi um trabalho muito bacana, muito bem feito, que a Associação Comercial fez no decorrer desses anos. Então, o que, que a gente faz? A gente vai apresentar Andradas. E muitas vezes Andradas não é conhecida, né? São muitos municípios que têm, tanto o nosso estado quanto o nosso Brasil. Então, a partir que você apresenta o potencial que Andradas tem, as portas se abrem, a pessoa fica curiosa e querendo participar desse desenvolvimento que é o nosso município. Então, acredito que vai ser tranquilo também essa fase, essa parte do nosso trabalho. Rosana, vamos falar agora um pouco sobre assuntos do dia a dia. Você foi presidente da CIA, da Associação Comercial, você tem uma grande ligação com o comércio, e um tema que gerou muita discussão foi a Zona Azul. No seu plano de governo, existe alguma nova proposta para a prestação desse serviço? Com certeza. Né, assim, não que a gente seja contra a Zona Azul, precisava ter uma organização, né, no estacionamento dos carros do nosso município. Porém, a forma como foi feita foi muito desumana até, né? Eles colocaram a Zona Azul na véspera do Natal, dia 16 de dezembro, de um valor que até hoje, assim, nós pagamos o dobro, né, que a cidade de Poços de Caldas, que a cidade de São João da Boa Vista, então a gente vê que está inadequado. As motos, né, pagando, sendo que em outras cidades o estacionamento de motos não é pago. Então, eu acredito, eu não sei como é que é esse contrato, mas com certeza ele será revisto e nós vamos fazer as adequações. Não vai ser um lado que vai ser favorecido, os dois lados têm que ser favorecidos. A prefeitura, né, que ela contratou um trabalho, mas principalmente, porque não é só o comércio, é o cidadão, o dinheiro está saindo do bolso do cidadão. Ele passou a gastar um dinheiro dentro do salário dele, aquele dinheiro mensal, que está saindo do bolso dele, poderia estar indo para outro setor, né? Às vezes até de alimentação. Então, eu acho que tudo isso tem que ser revisto sim e com carinho. Rosana, outra questão, vamos falar sobre saúde. Nós estamos vivendo uma pandemia. Quais são suas propostas para essa área de saúde? Como você pretende cuidar da saúde de Andradas em meio às incertezas que o coronavírus trouxe para todo o Brasil, todo mundo? A saúde é um tema muito amplo, né? Muitas coisas estão ligadas à saúde, mas o que a gente, durante esse período de escrever esse plano de governo, a gente teve acesso a alguns desse setor e o sonho da Rosana. Mas o meu sonho, eu acredito que é de todos, é ter a hemodiálise dentro da nossa cidade, é ter a quimioterapia dentro da nossa cidade, é ter a UTI. E tudo isso, através das conversas que nós tivemos, é possível. É possível, é só trabalhar a favor, que a gente não entende porque até agora não foi trabalhado. Então, e a gente tendo tudo isso, além de favorecer, né, o cidadão que não vai precisar sair 3 vezes a semana para fazer uma hemodiálise em outro lugar, questão de transporte, é desumano. A gente ainda vai trazer rendimentos financeiros para o hospital, para a saúde de Andradas. Então, é uma via de mão dupla. Isso é na Santa Casa. Os postos de saúde, né, o UBS, né, tem 8 anos, ou até mais, não sei, que não se construiu nenhuma UBS. A população cresceu, tudo aumentou e elas continuam a mesma. Então, a gente precisa aumentar, colocar em mais bairros, colocar na zona rural. Então, esse é outro setor que tem que ser trabalhado, porque na UBS também tem quase que uma prevenção. E você, trabalhando na prevenção, você não vai chegar, né, no pronto atendimento e passar por todo o desgaste emocional e físico que a pessoa passa. Também a prevenção, a gente fala, dentro da escola, né? A gente pode estar com a saúde dentro da escola. E na parte
física, na parte mental. Então, são muitos pontos que a saúde pode ser trabalhada, saúde da família, saúde no CIMAS, no Sereste, né, tem muito, é um setor muito amplo, muito grande, então assim, teria que ter um tempo grande para a gente falar de tudo isso. E a pandemia, assim, foi bem trabalhado até aqui, mas a gente não sabe o que dizer, porque ninguém sabe. A realidade é essa, no mundo inteiro ninguém sabe. Mas eu acredito que a gente está saindo dessa de uma forma até que tranquila, mas eu acredito que temos muito a colaborar nesse sentido também. Rosana, vamos começar falando nesse bloco sobre educação. A educação para 2021 é um grande desafio devido ao coronavírus e as incertezas que temos, principalmente por 2020, as aulas aí foram online. Como que você deve atuar nesse setor, caso eleito? A educação é o ponto fundamental, né? Porque com a educação você consegue todo o resto. Mas a educação aqui em Andradas ela é muito bem realizada, só que nós temos ainda assim sempre muito a colaborar e ajudar. Nós trouxemos para Andradas, através com o apoio do atual prefeito, a educação empreendedora, que esse ano era para estar a todo vapor, mas infelizmente com a pandemia não aconteceu. Mas assim, como eu já disse, nós gostaríamos muito de ter muitos cargos vagos dentro da educação que a gente quer, né, colocar as pessoas lá dentro. E também um ponto muito importante para que a criança comece e termine a ter a saúde dentro da escola, principalmente, né, um psicólogo que acompanha essa criança que está dando algum problema, para que ela tenha facilidade no aprendizado e queira continuar estudando, para não ter essa evasão escolar que há nos últimos anos do estudo. Então, para chegar lá, precisa começar aqui no início, né? Então, a gente está com toda uma estruturação nesse setor da educação, também um melhor salário para quem está nos cargos de chefia dentro da educação, porque eles não querem assumir esse cargo, porque não tem vantagens, arruma mais trabalho, mas sem vantagem. Então, também adequar tudo isso e muitas outras coisas, que também é um setor muito amplo que a gente poderia falar aqui por muitos minutos. Rosana, você percebe no seu plano de governo, existe alguma coisa ligada a casas populares? Andradas, vocês diagnosticaram que precisa disso? Com certeza, isso é incontestável, né? O sonho de qualquer cidadão é ter uma casa própria. E assim, eu vivenciei muito isso. Tinha uma senhora que até lá na loja ela pediu até para escrever uma carta para o Rodrigo Faro, ela queria uma casa para ela e ela faleceu e não realizou esse sonho. Então, assim, nós vamos fazer o possível e o impossível. E se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos conseguir sim. Nós vamos ter em Andradas casas populares. É uma promessa, não é promessa de campanha, é uma realidade que nós temos que fazer presente. A gente percebe andando pelas ruas, você também percebe, eu acredito, a questão de moradores de rua. Isso vem crescendo em Andradas, eles vêm abordando cada vez mais as pessoas. Como que você pretende trabalhar com isso e o seu social? É uma triste realidade, né, que nós andradenses vivenciamos diariamente. Mas a gente também já conversou sobre isso. Nós pretendemos, né, pegar cada um deles e entender a situação de cada um, né, não deixar isso aumentar, porque infelizmente vem aumentando. Juntar forças, né, entre todos esses órgãos da ação social, CRAS, CRES, a parte lá do Vitor, né, na Caverna do Adulão. Tudo está centralizado no mesmo lugar, com os profissionais adequados, né? Que às vezes você põe um profissional lá que não é o perfil dele, daí ele não consegue trabalhar, porque ele não foi, não estudou sobre aquilo, né? Então a gente quer juntar forças e também colocar um ponto final nessa realidade que Andradas vive hoje. Quais seriam os seus investimentos no setor de obras de Andradas? Nossa, Andradas tem muita coisa boa para ser feita e a gente, assim, não tem grandes obras, né? Como a gente fala, infelizmente, nós, quantos deputados, mas a gente nunca teve uma obra dada pelo nosso Estado ou pelo Estado federal ou estadual, nunca tivemos. Então, tudo que nós temos de bom aqui em Andradas foi o próprio povo que fez, né? Mas só que está na hora também da gente ter, né, da administração, esse lado de buscar recursos para construir
o que Andradas precisa. E Andradas precisa de muita coisa. Zona rural, tem também um trabalho específico para os moradores de zona rural no seu plano de governo? Com certeza, né? Principalmente a urbanização, né? Rural, das estradas, deles estarem aqui e nós estarmos lá, esse fluxo. Na educação, assim, colocar a internet, que eles estejam lá, mas estejam conectados aqui dentro dos postos de saúde, com a educação, levar essa internet para que eles tenham acesso a estudo, né, a longa distância. Então tem muita coisa, e além da parte agrícola, né, porque Andradas é uma cidade agrícola, totalmente agrícola. Totalmente não, mas muito forte na agricultura. Então, que eles tenham recursos, né, de ter boas safras com bons preços. Isso também é muito importante, e muito mais coisas. Rosana, segurança pública. Hoje a gente tem a Guarda Municipal. Além da Guarda, quais outras ferramentas podem auxiliar as forças de segurança do nosso município? Nesse sentido, seriam as câmaras, né? A gente tem já exemplos de outras cidades vizinhas que, com a colocação das câmeras, que hoje em dia elas atingem quilômetros, né, de distância, diminuiu muito o trabalho da parte de pessoas que trabalham nesse setor, porque facilita para eles, né? Você já diagnostica tal lugar, tal bairro, está acontecendo tal coisa, então a guarda ou a polícia militar já vai diretamente naquele ponto, não precisa ficar, né, perdendo tempo, dando ronda pela cidade. Isso vai facilitar bastante o trabalho, acredito que vai ficar muito bom. Rosana, como pretende fortalecer a economia do município após a pandemia? Existe um trabalho para atrair empregos para a cidade, atrair empresas? Esse trabalho é um sonho nosso. O cidadão que está nos ouvindo já ouviu falar de Andradas 2050. Então, é um plano que começa e tem meio, né, e não tem fim. Mas é um trabalho assim, porque não adianta a gente trazer empresas se a gente não tiver qualificação de mão de obra. Não adianta a gente trazer qualquer empresa. A gente quer trazer empresas que tenham uma melhor qualificação, quando tem um melhor salário, e a gente só vai ter isso através do diagnóstico que a gente conseguir através do Andradas 2050, porque daí você vai ver o perfil e daí você vai lá na empresa e convida ela para vir na tua cidade. A gente não tem que ficar esperando a empresa vir aqui bater na porta, porque ela tem mais de 5.000 municípios no Brasil, por que ela vai escolher Andradas, né? Então, somos nós que vamos procurar para essa empresa e convidá-la a vir participar da nossa cidade. Muitos especialistas acreditam no turismo regional com o fim da pandemia. Como você pretende fortalecer esse setor aqui em Andradas? Isso já está acontecendo, né? O setor de turismo em Andradas é muito forte, nós temos frutos a colher nesse setor de turismo. Já está acontecendo e vai ficar cada vez melhor, porque nós temos, né, grupos que trabalham para o turismo, e em todos os setores, né? Até você falou de zona rural, o agriturismo, que é? Tem o agroturismo e o agriturismo. O agriturismo é a pequena propriedade que vai receber o turista, onde vai oferecer um bolo de fubá, um cafezinho no bule. Então, nós pretendemos identificar esse setor, essas famílias, ver o potencial que elas têm de receber. A pessoa vai dar uma volta a cavalo, vai conhecer a cachoeira, vai pescar no açude do sítio. Então, essa interação, se ele tiver um quarto que ele possa oferecer para essa família, né, ficar hospedado junto com eles. Então, tudo isso são muitas coisas que a gente pode potencializar no nosso município, que nós temos potencial para isso. Rosana, nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer a sua participação, de você ter aceitado o convite da equipe de jornalismo da NTV, dando credibilidade também ao nosso trabalho nas eleições 2020. Muito obrigado, uma boa sorte para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, porque é só através de vocês que a gente vai ter a oportunidade de passar tudo isso que está, né, na nossa proposta de governo.